favor. Qual o som do tênis? Andrade, 33. Existe alguma IA que cria e faça isso no seu perfil de... Cara, eu tenho certeza que você já passou por esse tipo de problema. Às vezes você já se sentiu extremamente sobrecarregado por causa de tanta distração, que às vezes parece impossível de focar naquilo que realmente importa. Olha, se você já passou por esse tipo de coisa, eu quero falar uma coisa pra você. Você não tá sozinho, você não tá sozinha. Isso já aconteceu com milhares de pessoas, comigo, com você e com N pessoas ao redor do mundo. E hoje eu vou te mostrar os motivos pelo qual você não consegue se concentrar. E o mais importante disso, como mudar isso agora. Porque a falta de distração é uma coisa que está te atrapalhando, eu tenho certeza, e você vai ficar nesse vídeo aqui e vai compreender isso até o final, de que a distração te atrapalha, te incomoda e você não está percebendo. Então, se você quer estudar melhor, se você quer ser mais produtivo, se você quer ter uma vida melhor no seu trabalho, ou ter mais clareza de fato na sua vida, isso daqui vai ser um divisor de águas para você que está me assistindo. Então, fica comigo até o final, porque eu vou compartilhar uma técnica que mudou a minha forma de focar naquilo que realmente importa. E é principalmente a última técnica que eu coloquei na minha vida foi a melhor de todas. E aí, eu quero, antes de explicar para vocês, falar sobre as técnicas, eu queria somente ficar um minutinho, dois, explicando para vocês por que que a gente não consegue focar. O que que faz com que a gente perca a nossa concentração? A primeira coisa que faz. Opa, perdão. A primeira coisa que faz a gente não focar e a gente perder de fato a nossa concentração e dispersar demais é a quantidade de informação que a gente tem consumido ultimamente. A gente não consegue processar as coisas. Rede social, e-mail, notificação, tudo compete pela nossa atenção. E eu falo para vocês isso porque certa vez quando eu fiz um MBA, eu tive um professor que ele falou de duas coisas para mim que isso me mexeu muito a cabeça, um termo chamado de infoxication. É uma palavra em inglês, e se você quiser, você pode procurar no Google ou no próprio YouTube, que é a intoxicação por informação. A gente está com tanta informação que a gente fica intoxicado. E a gente precisa fazer um detox dessas informações. E outra coisa que também compete demais a nossa atenção são, de fato, as redes sociais que a gente está consumindo demais. E quando o professor, na época da MBA, ele falou da infoxication, ele também falou de uma outra coisa que eu achei isso fantástico sobre os nossos avós. Ele fala sobre os pais dele, mas provavelmente são os meus avós, porque os pais dele provavelmente têm a idade dos meus avós, que é o seguinte: os meus avós, talvez os seus pais, os seus avós, os seus bisavós, eles consumiam na vida inteira de conteúdo e de informação o que a gente consome em 1, 2 dias. Preste atenção nisso. Você aí, que está me assistindo agora, consome mais informação do que os seus avós, seus bisavós consumiam a vida inteira de informação. Ou seja, é muita informação para muito pouco tempo. Então a gente acaba perdendo o nível de concentração e o foco. Tanto que a gente consegue olhar as pessoas mais velhas, mais experientes, fazendo coisas com muito mais calma, com muito mais clareza, com muito mais concentração do que a gente perde a concentração toda hora. A gente quer fazer uma comida ouvindo música, a gente quer fazer uma comida vendo um vídeo e aprendendo uma outra coisa, a gente quer fazer uma aula e ainda escutando um podcast. Meu Deus! Hoje em dia a gente está com muita informação ao mesmo tempo e a gente não consegue simplesmente focar. E esse é o primeiro ponto que a gente não consegue de fato se concentrar. E outra coisa também que é fundamental que a gente não consegue focar é a falta de prioridade. Às vezes você não tem prioridade, você não sabe o que que você quer. Então você não sabe por onde você começa. Se você não tem uma prioridade, dificilmente você vai conseguir começar alguma coisa de forma clara para você. Porque se tudo é prioridade, então nada é prioridade. Ah, Cláudio, tudo é importante. Então, desculpa, nada é importante. E a terceira coisa que faz com que você não tenha concentração é a multitarefa. Isso daí é uma das maiores falácias, uma das maiores mentiras que já te contaram na sua vida, de que o ser humano, ele é um multitarefa. Principalmente você que está me assistindo que é mulher. Se você é mulher e você ouviu isso na sua vida, eu tenho certeza que em algum momento você já ouviu, a mulher consegue fazer muito mais atividades ao mesmo tempo do que homem, porque a mulher é multitarefa. Isso é a maior mentira que já te contaram. O ser humano não foi feito para ser multitarefa. O ser humano não foi criado. Nosso cérebro, ele não é programado para ser multitarefa. Então, eu falo isso para vocês porque isso é o maior
mito de produtividade do mundo. As pesquisas, várias pesquisas mostram que alternar entre tarefas reduz drasticamente a nossa eficiência e a nossa produtividade. Então, pega a visão nisso daqui. E a quarta e última coisa que atrapalha demais a nossa concentração é um ambiente cheio de distração. E o que é esse ambiente cheio de distração? Gente, barulho, bagunça, celular pitando toda hora, um monte de gente gritando. Porra, isso atrapalha pra caramba. Então, isso daqui são coisas que de fato atrapalham muito. E por isso que eu queria trazer um pouco do problema primeiro para você entender, para depois você conseguir solucionar. Porque algumas coisas você entendendo aqui, primeiramente, você já consegue eliminar e você já vai ter mais concentração. Isso eu garanto para você. Você tendo mais prioridade, deixando de ser uma pessoa multitarefa, eliminando um pouco das distrações, nossa senhora, você vai ter muito mais foco, tá? E aí, eu vou te dar algumas estratégias para vocês poderem recuperar o foco. E aqui é o ponto principal do nosso vídeo de hoje, que é o seguinte. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que que a gente vai fazer. E aqui são algumas estratégias que eu vou passar para vocês. A primeira estratégia que eu vou falar para vocês é o seguinte: gerencie as suas distrações digitais. E eu falo isso para você do seguinte: muita gente usa alguns aplicativos que bloqueia notificação de rede social, de WhatsApp, de qualquer coisa. Eu, Cláudio, já usei um aplicativo chamado Forest, que é uma florestinha. Então, toda vez que você passava um tempo ali, deixava o aplicativo ativado, durante um tempo que você queria se concentrar, o celular ele não apitava, ele não dava notificação. Então, você ficava ali concentrado e o seu celular não acendia, não fazia nada, porque ele travava todos os outros aplicativos. É um bom aplicativo para você e é muito legal. Tem um outro também, que é um outro aplicativo que eu nunca usei, eu já vi muita gente falando, que é o Stay Focused. Então, é um aplicativo também que fica para vocês. O Forest é muito legal, quando eu usava, eu achava muito bacana, que cada vez que você ficava concentrado, você plantava uma arvorezinha no seu jardim. Aí era muito legal. Se você interrompesse, a tua árvore morria. Então, isso eu achava muito interessante, é um aplicativo bem legal. Se caso você não quiser baixar aplicativo nenhum, você simplesmente pode deixar o seu celular no modo avião, ou você deixar no modo não perturbe, não é no modo vibrar, não é no silencioso, porque quando ele vibra, você se perde ali no meio da concentração. Quando você deixa no não perturbe, é para não perturbar mesmo. Não vai ter ligação, não vai ter nada. Ou você pode deixar no modo avião e depois que você voltar, religar a internet e voltar para a sua rede do jeito que você tá. Então, assim, eu acho que é muito importante você ter na sua vida momentos offline durante o seu dia, porque aí você desliga todas as telas e você se concentra mais naquilo que você está fazendo. Cláudio, mas eu fico na frente de uma tela, na frente de um notebook. Ótimo, mas você vai desativar essa tela aqui. Essa tela é muito importante que você desative porque ela acaba chupando demais a sua concentração. Então, aqui na tela do seu computador, você vai tirar todas as abas que estão te atrapalhando, vai deixar só a aba que você tem que fazer. Esse é o primeiro a atividade que eu quero passar para vocês. A segunda atividade é você definir de fato prioridades. E como que você cria suas prioridades? E eu vou ensinar para vocês uma coisa que para mim é uma das melhores estratégias. Não é melhor porque a melhor eu deixei por último. Mas essa daqui, para mim, é uma das melhores estratégias que eu tenho para ter prioridades no meu dia, que é o seguinte: eu crio lista de afazeres. E aí, opa, é isso aqui, ó. Lista de afazeres, gente, nada mais é do que você escrever o que que você tem que fazer no seu dia. Por quê? Você vai eliminar o seu nível de ansiedade, porque você vai saber o que você tem para fazer no seu dia, você vai ter mais previsibilidade daquilo que você vai ter no seu dia, e você tem controle do seu tempo, porque você sabe em quanto tempo você vai fazer cada coisa. Então, isso vai facilitar muito para você. Então, assim, o que que é mais importante para você? E quando você tem a lista de afazeres, você olha para a sua lista e você fala assim, tá, o que que é mais importante para que eu faça agora? E aí, quando você olha para esse papel, você fala, isso aqui é mais importante, vou começar com esse, vou começar com aquele. E aí você vai fazendo isso. Por quê? Como eu falei para vocês, se tudo é prioridade, então nada é prioridade. Às vezes você tem na sua cabeça que muitas coisas são prioridade que nem são. Então eu falo para você isso, coloca num papel, que depois que você coloca no papel, ele sai daquela sopa de letrinha que fica na sua cabeça e ele tá ali num papel, numa folha, bem escrito, bem arrumado, e você sabe o que que você precisa fazer primeiro, o que que você precisa deixar para depois. Tem coisas na minha lista de afazeres que eu não consigo fazer sempre.
E se não deu para fazer tudo, tá ótimo, tá tudo bem. Amanhã é um novo dia. E eu coloco novamente na minha lista de afazeres. Então, isso daqui é uma atividade fundamental para você, tá? E a penúltima atividade que eu quero passar para vocês é organizar o seu ambiente. E isso, gente, é fundamental. Se você deixa a tua mesa cheia de informação, cheia de papel, cheia de rascunho, cheio de comida, cheio de bagulho, você se perde. Ou seja, menos é mais. Então, o que que você tem que fazer na sua mesa de trabalho? Garrafas de água, algumas folhas, uma lista de afazeres. Você vai deixar o seu celular, ou você pode enfiar o seu celular dentro da gaveta, deixar suas canetas, e é isso. Um biscoitinho, se for o caso. Cláudio, não tem gaveta, então não deixa nada. Você vai deixar a tela do seu computador, o seu livro, o seu caderno, o que quer que seja, e você vai prestar atenção naquilo. Deixa a sua mesa limpa, com um copo d'água, uma garrafa d'água. Eu normalmente tenho o meu baldão d'água aqui, que eu falo para Jesus. Então, assim, o seu nível de concentração depende também do seu nível de organização. Porque quando está desorganizado, você começa a olhar para as coisas desorganizadas, você começa a olhar para a mesa, e você começa a coçar a cabeça, aí você vai querer organizar, e aí já dá ruim, ok? Então, enfia na gaveta ou some com aquilo que está na sua frente, que está nos seus olhos, beleza? E agora a gente vai para a última atividade, que para mim é a melhor atividade para você se concentrar, que para mim é assim, foi um divisor de águas na minha vida, que é a atividade Pomodoro. E Pomodoro não é molho. A atividade Pomodoro, gente, nada mais é do que você ter períodos de alta concentração. E aí, gente, Pomodoro nada mais é do que você se concentrar durante um pequeno período de tempo. Qual é esse período de tempo? Você pode ficar 20 minutos, 30 minutos, 50 minutos, uma hora. Eu, Cláudio, uso meu Pomodoro de 60 minutos, tá? Cláudio, como que funciona isso? São ciclos. Ou seja, eu vou ficar uma hora, 60 minutos, extremamente focado, prestando atenção naquilo, eu desligo notificação, desligo tudo e deixo ali, ó, focado naquilo que eu tenho que fazer. Beleza. Fiquei 60 minutos focado naquilo que eu tenho que fazer. Eu tenho 10 minutos de pausa. Nesses 10 minutos de pausa, eu posso mexer no celular, eu posso fazer alguma coisa, eu posso esticar minhas pernas, eu posso ir no banheiro, eu posso fazer o que eu quiser durante esses 10 minutos, porque esses 10 minutos é um minuto de folga, tá? Depois eu volto para mais 60 minutos de concentração. E esses ciclos você pode fazer durante várias vezes. Normalmente é recomendado que você faça 4 ciclos. Não passe disso porque a sua concentração vai começar a cair. Mas você fazendo um ciclo de 60 minutos e depois pausando 10, se você conseguir fazer dois ou um desse, nossa, você vai adiantar muito a tua vida. Às vezes você não vai precisar nem de 4, 5 ciclos de Pomodoro. Então você pode fazer de 60 minutos, pode fazer de 30 minutos, pode fazer de 25 minutos, só que depende da quantidade de tempo de concentração, a sua pausa será menor. Então, se você for fazer um Pomodoro de 30 minutos, a sua pausa vai ser de 5, tá? Então, assim, você começa a entender isso e você começa a ter mais concentração e foco naquilo que você precisa fazer. Cláudio, como que eu faço esse Pomodoro? Vai no YouTube. No YouTube tem um monte de vídeo Pomodoro que fica tocando uma musiquinha, ou às vezes não tem música nenhuma, e você deixa ali. Quando começa, ele faz um apitinho de tipo um sininho, e quando ele acaba, ele também faz um sininho. Então, assim, você vai se concentrar naquele momento. E isso, gente, pra mim, é de todas a melhor coisa que você tem que fazer. A primeira que eu faria é definir a minha prioridade, ter uma lista de afazeres. Tenho uma lista de afazeres, criei, tô tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Segunda coisa que eu vou fazer é me concentrar. Eu vou primeiro limpar a minha mesa. Esse é o segundo passo que eu faria. Limpa a mesa, tira tudo que está desconcentrando. Terceira coisa, baixa um aplicativo ou deixa o celular no modo avião ou no modo não perturbe e tudo mais, para que aí, ao quarto ponto, você comece a fazer o Pomodoro e aí você vai arrebentar na produtividade. Independente do que você quer fazer. Quer aprender uma coisa nova, quer fazer um vídeo, quer fazer um trabalho, quer fazer uma apresentação, independente disso, que você faça e que você se concentre, porque você vai demandar muito menos tempo do que você está utilizando hoje. O brasileiro, só para abrir um leque rapidinho para vocês, é o seguinte: o brasileiro é um dos povos mais improdutivos do mundo. A gente é um dos povos que mais trabalha, mas que menos produz.
Ou seja, a carga trabalhista do brasileiro mais ou menos é de 10 a 12 horas. A gente trabalha muito, só que a gente é muito improdutivo. Por quê? Por causa disso daqui, porque a gente não se concentra. A gente às vezes acaba olhando para um monte de coisa, para toda hora, e nesse para toda hora de 5, 10, 15 minutos, a gente se torna improdutivo e não consegue fazer as coisas que precisam ser feitas. Beleza? Então, gente, se você gostou desse vídeo, gostou dessas dicas, eu espero que você consiga utilizá-las para melhorar a sua concentração. Essa série de vídeos que eu estou fazendo agora no início do ano é para que você crie metas, para que você faça as coisas, para que você alcance aquilo que você tanto quer. Mas antes da gente alcançar aquilo que a gente quer, a gente precisa primeiro arrumar a casa. E para a gente arrumar a casa, a gente primeiro tem que ter concentração, ter mais disciplina, ter mais foco, criar nossas metas. Se a gente não tem isso, a gente não tem nada. Então, hoje, você pode ver que o que faz a gente perder o nosso foco e a nossa concentração. E eu dei para vocês algumas estratégias para você melhorar de fato a sua concentração. E o segredo, gente, é você começar pequeno e se tornar consistente. Não adianta você querer arrebentar a boca do balão e fazer tudo de uma vez só. Lembre-se sempre, consistência é muito melhor do que intensidade. Ou seja, é muito melhor uma pessoa consistente e disciplinada do que uma pessoa intensa que tem altos e baixos. Então, seja consistente, dê pequenos passos, tá bom? E aí, eu queria que você comentasse aqui, qual dessas dicas você vai pôr em prática a partir de agora, não é a partir de amanhã e nem de semana que vem, é a partir de agora. Comenta aqui embaixo o que você achou e, obviamente, se você gostou desse vídeo, deixa o joinha, por favor, se inscreve no canal e, obviamente, peço para você compartilhar esse conteúdo com alguém que faça sentido, beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Desejo muita produtividade e foco para vocês nesse ano de 2025 e contem comigo sempre. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.